Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! O podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e Deus é soberano e ponto final, não é, Botega? Isso aí, vamos falar sobre Ruth, um diamante lapidado por Deus. Uau! Diamante! Nossa, Botega ultimamente sempre com suas poesias, seus poemas, seu palavreado rebuscado. Fino. Mas hoje, novamente, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E vamos falar hoje sobre uma mulher muito importante. O nome dela é Ruth. Então, vamos lá falar sobre Ruth. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Botega, vamos falar hoje sobre Ruth, ou Rute, né? Rute, ou Ruth, né? Ruth, em inglês, Ruth, Johnny Bravo. Mas vamos falar sobre Ruth, então, e pra começar, como a gente tem feito nessa série Personagens da Bíblia, vamos ver então primeiro o significado do nome Ruth. O que tu pegou aí? Então, como sempre, né, vamos lá, o significado do nome de Ruth, ela significa amizade. Então a gente vai ver ali mais pra frente também no livro como isso realmente é significativo. E o interessante é que apenas 2 livros da Bíblia têm nomes de mulheres, que é Ruth e Esther. Né? Olha só. No Novo Testamento, Ruth aparece também, ela aparece lá na genealogia de Cristo, lá em Mateus, né? Então a gente vai falar isso também mais pra frente. E o livro foi escrito em memória a uma heroína moabita que foi mencionada 12 vezes nesse livro dela, né? E ela chegou a Belém como uma estrangeira e foi incluída na linhagem de Cristo. Vale citar que, como ela era moabita, significa que ela era de um povo pagão, né? De um povo pagão e bastante pagão. Isso, temos que... não que eles pagavam todas as contas, né? Ai, nossa, Seu que pagão. piada. Que piada ótima. Não, mas ela era moabita, então ela não era israelita, que naquela época tínhamos o povo de Deus ainda, né? Isso. É meio que ali na época de Juízes, se eu não me engano, né? Isso foi entre mais ou menos Juízes e a época dos reis, né? Isso, então ela era moabita, de Moabe, e ela se converteu depois, né? Virou não, mas ela começou a adorar o Deus de Israel, né? O Senhor, né? Isso. Ela é desse país Moab, né? Que Moab, então, ele foi um filho de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, que a gente pode ver lá em Gênesis 19:37. Eu só, sempre quando dava problema, sempre saía problema, né? Sempre sai problema. Moab, ele se tornou um dos principais inimigos de Israel ali nessa época que a gente falou, né? Que era entre os dias que julgavam os juízes, como fala ali no primeiro versículo de Ruth, né? E tem várias histórias que a gente pode reconhecer ali na Bíblia nesse período, né? Então, os judeus enfrentaram a oposição do rei de Moab, depois Moab oprimiu Israel por 18 anos, depois Saul derrotou os moabitas, mas depois eles voltaram a incomodar de novo, né? É interessante também citar que eles adoravam o deus Quemos, que é um deus que exigia sacrifício de crianças. A gente pode ver isso em 2 Reis 3:27. E por causa da oposição também com Israel, além de adorar um outro deus, foram os motivos que Deus amaldiçoou Moab, né? Pois é. Então, falando então sobre Ruth, né? Sim. Ela no caso vivia em Moab. Só que a história de Ruth começa um pouquinho antes, né? Uhum. Ela começa lá com a fome que acaba chegando em Israel, né? Isso. E aí essa fome faz com que o Elimelec, ele era moleque, Ali aquele moleque.
Elimeleque e sua mulher, que era a Noemi, guardem esse nome, Noemi, será um personagem muito importante nessa história. Eles saíram de sua casa em Israel e foram pra Moab. Ou seja, o que eles fizeram? Eles fugiram da fome de Israel, né? Isso também é um ponto importante que vai ser importante depois, né? Esse período é mais ou menos entre 1370 e 1041 a.C., né? Que é um período ali, esse período de Ruth é um tempo que liga, então, o período dos juízes com os períodos de reis, que nem eu falei, né? Que foi justamente ali entre uma fome na terra, que faz esse drama bonito aí pra eles irem de Belém, né? Que era... Esse Belém aí é a mesma cidade onde Cristo nasceu, né? Pobrezinho, nasceu em Belém. Então daí eles saíram de Belém, foram pra Moab, só que quando chegaram lá, Elimeleque morreu. Quer dizer, não sei, não deixa claro se foi quando realmente chegaram lá, se ficou um pouco lá, é claro, né? Mas quando eu tava lá, Elimeleque morreu e deixou Noemi com seus 2 filhos. Isso. Sozinhos. Veja só, começou a trama já, né? Eles foram justamente pra lá por causa da escassez, né? Eles sabiam que em Moab eles iam encontrar uma fartura um pouquinho melhor, né? E mais ou menos a estadia deles lá foi de 10 anos, né? Esse período que eles viveram ali, que né? Noemi ficou lá, no caso. Isso. Que Noemi e, no caso, o período que eles ficaram em Moab foram em torno de 10 anos, né? Então aconteceu a morte e depois ela resolveu voltar, né? Não, é porque Elimeleque, né, morreu, né? Mas então... Sabe que Elimeleque significa meu Deus é rei. Sim, eu andei dando uma pesquisada também. É bem interessante. E Noemi significa agradável. Tá, e tu pegou também o nome da... depois dos filhos. Bom, isso aí fica pra frente, né? Mas cada uma das pessoas lá tinha um nome assim que representava o momento que estavam passando, né? Isso. Tinha um filho lá que teve o nome significar cólera, um negócio assim, né? Tem os 2 filhos, então, que morreram, é bem interessante, porque um era Malom e o outro era Quilion, e o Malom significava doente, e o isso aí. Quilion significava definhando. Nossa, Ótimo, o cara nasceu pra morrer, né? Sim, né? Eu tenho o filho doente e o filho definhando. A gente tá com fome. Mas aí, então, quando Elimeleque morreu, né? Os 2 filhos ali logo acabaram casando com 2 moças moabitas. Veja só, já começou a unir 2 povos, né? Isso, a órfã, né? Órfã, que significa obstinada. E Ruth, que é a bela companheira, amizade, né? Amizade. Só que depois eles morreram também, os 2 filhos. Isso. E Noemi ficou sozinha com as 2 noras, né? E aí é interessante que aí depois dessa morte, então Noemi ouve falar que o tempo... É Noemi ou Noemi? Eu tô lendo Noemi, quer dizer, Noemi. Eu não sei, eu falei Noemi ou Noemi antes? Eu Noemi agora. Tá, mas é Noemi ou é Noemi? Peraí. É que Noemi, ela parece mais Vou pesquisar no Google, peraí. Parece mais brasileiro, assim, né? E como é nome estrangeiro, então parece que fica mais bonito falar Noemi. Aqui. Noemi. Olha. Então Noemi ouviu falar que lá em Belém, na terra dela, a escassez tinha acabado, né? E aí, nesse momento, então, ela mandou as 2 noras picar a mula, né? Taca de pau nessas 2 noras aí e diz, volta lá pros teus pais. Até ela fala pros teus deuses, né? Porque ela tinha, depois de tudo isso que tinha passado, ela se sentiu muito amargurada, né? Ela achou que Deus iria afligi-la com esses dias amargos até o final da vida dela. Mas vale citar que, digamos assim, isso aconteceu justamente porque eles fugiram, né? Então, digamos assim, Deus ele tava atingindo e ela reconheceu isso porque eles resolveram fugir. Eles saíram da sua terra para uma terra estrangeira para fugir da fome que estava atingindo todos os habitantes de Israel. Então eu vejo assim, ela fugiu, Deus afligiu ela, né? Ela ficou preocupada porque até o fim da minha vida eu vou se afligir. Mas eu tenho certeza que ela sabia que ela tinha feito isso e agora ela... Porque, digamos assim, se fosse só, morreu agora minha família, eu vou fazer o quê? Eu não vou mais achar. Tu não coloca a culpa em Deus. Agora ela sabia que ela tinha errado, agora, então Deus tá fazendo isso porque a gente fugiu. Então ele vai me
até o fim da minha vida eu vou sofrer agora. Não, que nem tu falou, né? E ela diz isso, né? Ela diz no livro de Ruth, ela fala, até o fim da minha vida você, né? Que nem tu falou aí. Infligida por esse mal aí. E ela tinha cerca de 50 anos, né? Lembrando aí, pra ter uma situada. Claro, ela era uma coroa. Mas é interessante também ver ali que quando Noemi, né? Noemi, ela tenta... Não, é assim, ó. Noemi. Quando Noemi resolve voltar pra Belém, ela ainda tinha amigas, né, como a gente pode ver no versículo 19 do primeiro capítulo. Ela também tinha família, no segundo capítulo, versículo 1, ele fala isso. E ela também tinha terras lá, que no capítulo 4, versículo 3, também comenta isso, né, porque é aquela questão do resgatador que a gente vai ver depois. Sim. E aí, então, ela manda as noras delas 3 vezes pra casa, né. Na primeira ela só diz, volta lá com teus pais. Depois ela diz, daí então, que os dias delas iam ser amargos, que ela não ia querer que as noras ficassem com ela, porque ela não ia conseguir fazer filhos e tal, pra elas casarem de novo, e se mesmo que ela fizer um filho, elas iam estar muito velhas pra dar um filho novo, né. Então ela disse, volta lá e tem uma vida boa aí longe de mim, né. Aí então foi que a órfã, ou não, a órfã resolveu... Não tem, é a órfã mesmo, não tem acento. Ela resolveu ir embora, mas Ruth perseverou lá nas 3 vezes que a Noemi mandou embora. E é interessante ver também que Ruth, ela bendisse ao Senhor, né? Mostra... Sim, ali é o momento que ela se converte, digamos assim, né? Isso. Ela, na última vez ali, Noemi fala pra ela voltar pro Deus dela e pra terra dela. E ela fala que ela adora o Senhor, lá no versículo 16 e 17 do primeiro capítulo, né? Então mostra que mesmo... Isso, deixa que eu leio. Ele diz assim, ó, então Noemi, versículo 15, né? Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixa e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nossa, que declaração de amor, hein? Isso para um israelita ali é um sentimento realmente de acolhimento ali, da pessoa realmente querer estar com ela. E mostra realmente que ela se converteu e que ela não queria voltar pro Deus dela, né? Quando eu casar com a Geisa, eu vou falar isso aí nos votos. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, que outra coisa que não a morte me separar. Olha só, esse é um bom voto, hein? Olha só, né? Fica a dica aí. Nossa, me castigue, né? Nossa. Estamos com Jesus, né? Estamos diferentes. Então, beleza. Mas é interessante, eu vejo ali como uma conversão dela. Ela realmente está dizendo, olha, o teu Deus vai ser o meu Deus agora também. Isso. Então eu vou adorar o teu Deus, o Senhor, né? Então depois que Ruth se converte, ela e Noemi, né, voltam para Belém, onde era a terra natal de Noemi. E lá, que nem tu comentou, Noemi ainda tinha família, né? A família de Elimelec, né? Ainda tinham pessoas lá. E aí tem a questão, acho que a gente podia já comentar por cima, porque vai ser importante depois, né? Sim. Tinha a questão do resgatar, né? Isso era uma tradição, era a lei de Moisés, tá lá em Levítico 25, do 47 e 49, que dizia que quando alguém morria, quando o homem morria, o familiar mais próximo deveria cuidar da esposa. Não só isso, mas assim, quando alguém da família estivesse passando por necessidade, estivesse muito pobre, algum familiar poderia resgatar essa pessoa, né? Isso, o parente mais próximo, né, ele podia comprar o terreno da pessoa para ela poder pagar as dívidas ou conseguir se sustentar. E é interessante que ali depois a gente vai, quando for ali a gente for ver a última parte ali dessa questão da compra, essa pessoa ela recebia o terreno de volta no ano de júbilo, né? Porque ela pertencia sempre à família. Então é interessante, né? A pessoa, recebe... Sim, todas as dívidas eram perdoadas no ano do jubileu, né? Isso, aí como esse terreno pertencia, então, à família de Elimelec, ele iria voltar a Noemi, então, né?
Mas aí é interessante que quando ela volta, as pessoas pedem, né? Ó, essa é a Noemi, então, né? Que volta lá de Moab, né? E aí, o que mostra que realmente ela já tava meio assurrada, né? Que aqueles 10 anos foram difíceis, né? Uhum. E aí, ela pede pra que chamem ela de Mara, né? Maravilha, né? Mara, que significa amarga, né? Uhum. Então mostra que realmente ela estava bastante chateada, né? Ela não Então quer dizer que o nome Mara Maravilha significa Maravilha Amarga? Maravilha amarga, olha só, hein? Nossa, eu não sabia dessa. Acho que ela não foi feliz quando ela usou esse nome. Mara Maravilha. Mas continue. Mas então aí ela chega lá e aí ela realmente tem que buscar o sustento, né? Que ela tá sozinha, viúva. Então ela começa a pensar, eu tenho aqui os parentes do meu ex-marido, meu falecido marido, né? Então a gente vai ter que ir atrás deles aí pra tentar resgatar, né? E aí ela pensa em Boaz, né? Que é Boaz era da família de Elimelec. Cara da família. E Boaz significa nele a força. Olha só, um cara, hein? Ele não era casado e ele tinha cerca de 45, 55 anos. Então era mais ou menos ali da faixa de Noemi. Uhum. E aí, então, eles com essa ideia de que eles precisavam se sustentar, então a Ruth então toma a frente e diz que vai colher um pouco de alguma coisa aí pra elas poderem se sustentar, poderem ter alguma comida, né? E ela vai colher nas terras de Boaz. É interessante notar o cuidado providencial que Deus faz nesse momento, né? Uhum. Que fala ali, casualmente entrou na plantação de Boaz. Então, a gente pode ver mais pra frente que Noemi não tinha falado de Boaz pra Ruth. Então, digamos que ela não conhecia essa pessoa, não sabia onde que eram as terras, nem nada. Então, casualmente entrou na plantação de Boaz, mostra como Deus é soberano e encaminhou as coisas realmente pra esse plano aí. Foi o que eu falei no início, né? Deus é soberano. Deus é soberano. Igual eu falei. E aí é interessante também notar a lei mosaica que ordenava que não colhessem os cantos e nem recolhessem as espigas que caíam, né? Que era destinado às pessoas necessitadas. Então isso a gente pode ver ali em Levítico 19 e 23 aí que tem essas leis aí. Então Ruth se aproveita porque ela realmente era uma necessitada e ela foi lá colher justamente as espigas que estavam ao redor do terreno e as que caíam lá das pessoas, né? E aí depois quando Boaz chega tal, ele acaba vendo Ruth lá e pergunta quem que era, e acabam contando a história de Ruth, de Noemi, que Ruth tá ajudando sua sogra, e daí ele ordena a seus servos para que eles deixem cair mais espigas no chão, né? Isso. E é engraçado que a fofoca corre solta lá em Belém, É né? verdade. E quando o Boaz vai falar com Ruth, né, os caras já sabem, essa aí é a mulher que voltou lá de Moab. Ele também já sabia, não sei o que, Noemi, né? Mas ele agradece a Deus por Ruth, né? E pede que ela seja recompensada pelo que tem feito por Noemi, né? Porque realmente o que Ruth tem feito pela sogra é algo notável, né? Porque ela não tinha... É algo que a gente não vê por aí, né? Ela não tinha essa obrigação de manter Ruth a salvo, digamos, né? Noemi. Isso. Ela não tinha a obrigação de manter Noemi em boas condições, né? E depois Boaz ali, enquanto conversa com Ruth, ele até faz uma oração, né? Que Deus recompensasse ela por isso que ela tá fazendo. E isso depois vai ter uma resposta lá mais pra frente no final do livro, né? E com isso, naquele dia Ruth colhe cerca de 25 quilos de cevada. Nossa. Que ali é que fala lá, tem não sei quantas arrobas, não sei, dependendo da tradução tem uma palavra diferente. É, sei lá... Não sei quantos quilos vale cada perfil de usuário no Twitter, né? Por quê? Arroba. No, God! No, God, please, no! 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 Ai, que fraco. Que piada ruim. Não, então, depois que isso acontece, Ruth acaba comentando pra Noemi, né, conversando, né, Noemi instrui Ruth a fazer uma coisinha, né,
Uma coisinha. Isso é meio estranho aos nossos olhos hoje em dia, né? Mas é interessante que nessa conversa de Ruth com Noemi, né? Começa a brilhar novamente no coração de Noemi a esperança que ela tinha perdido um senhor, né? Porque, que nem eu falei, Noemi não tinha comentado sobre Boaz pra Ruth, né? Então, quando ela ouve de Ruth que realmente as coisas estavam se encaixando, ela realmente voltou à esperança que ela tinha no Senhor, né? E realmente, aí eles fazem esse plano pra conseguir que ele seja o resgatador, né? Não só da terra, mas também no sentido de casamento. Isso. Então Noemi instrui Ruth e esperar quando Boaz tivesse comido, bebido e fosse deitar, né? Deitar lá no... Como é que é o nome que ele usa? Na eira. Na eira, né? Isso. E lá descobrir os pés dele e deitar, né? Isso. Ali que eu não entendi, ela tinha que deitar nos pés dele e cobrir os pés dele? Como é que é? Não, ela deitava próximo a ele, ali aos pés dele, né? E essa descoberta dos pés, ele é a Noemi, então, ela instrui a Ruth para esse costume ancestral, né? Que não é um costume que era comum ali para eles, mas que provavelmente Boaz ia entender, né? Ia propor que ela estava propondo ele em casamento, porque Boaz, como ele era velho, mais velho que Ruth, e também era um homem bondoso, como se mostrou ali nessa questão de ajudar a Ruth, ele nunca iria propor uma moça mais jovem em casamento, né? Não seria bom dele, né? Isso, então, no caso, ela faz isso aí, ele acorda no meio da noite, isso, né? E vê aquilo, e ela pede pra ele que ele resgate, que ele seja o resgatador, né? Isso. Ele até comenta que Ruth é uma mulher virtuosa, né? É ali que a gente vai comentar mais pro final ali, sobre o que a gente aprende com Ruth. E aí ele pede para que o Senhor abençoe ela, e pelo gesto de bondade, né? Porque ela poderia ter ido atrás de outros, né? Isso. E aí, no caso, ele sabe que não é ele quem tem que ser o resgatador. Que ele não é o parente mais próximo. Que havia então, que nem tu falou, ele era um cara que tinha um bom caráter, né? Sim, ótimo caráter. Então assim, pra que não ficasse mal falada, né, até, ele dá lá o manto lá com umas medidas de cevada pra ela levar. Que é mais do que ela tinha colhido no outro dia. É mais de 27 quilos de cevada. Nossa! E daí pra que Noemi não... Pra a sogra de Ruth não... Pra que ela não voltasse pra sogra de mãos vazias, isso, né? Então antes do amanhecer ela acorda justamente para que ninguém veja que ela tava ali deitada com ele. E também volta com bastante comida pra realmente mostrar, tipo, pra ajudar a Noemi. E inclusive ela leva a comida que sobrou que ela comeu, né? Isso, também. E daí, o que Boaz faz? Ele vai atrás do parente mais próximo pra ver os planos aí, né? Terminar com isso, né? Pra terminar com isso aí. E é interessante ali ver que essa questão do resgatador, ele tem ele é bem íntimo com o que Cristo é pra nós, né? Ele eu vi no comentário de MacArthur, né? Que então essa questão de resgatador, ele, nesse caso aí então do terreno, ele é como se Cristo nos restitui daquilo que a gente perde na queda pelo pecado, né? Então, com Boaz, ele nessa história, ele é como Cristo pra Ruth, né? Ele é o cara que vem resgatar ela depois dessa queda que ela teve aí, de todo esse problema aí, que no caso a gente pode levar também pra nossa vida hoje em dia. Mas resumindo então, daí ele reúne lá os líderes da cidade, com o cara lá, né, que seria o parente mais próximo, e ele diz lá pra resgatar e o cara aceita. Só que daí ele falou, olha, além do pedaço de terra que pertencia ao Elimelec, né? Tu vai ter que casar com Ruth, a Moabita, né? Isso não era uma lei que era, digamos, ele não era obrigado a fazer isso, mas ele pediu para que ele casasse também, né? Isso, para que pudesse manter o nome dele em sua herança. E sabe que isso se chama lei do levirato, que significa o irmão do marido, que tá lá em Deuteronômios 25, do 5 ao 6. Então que quando o marido morresse, a viúva ela podia casar com um irmão para que o primeiro filho que nascesse levasse o nome da família. Até os fariseus, eles fazem uma pegadinha com Cristo, né? Falando sobre isso. E se esse morrer e tal, e aquele, quem que vai ser no céu, né? Não é? Isso. É com Cristo, né? Isso, ele fazem a dúvida lá pra Cristo, né? Isso. Mas voltando, então. Daí ele diz assim, quando ele é colocado, olha, tu vai estar também adquirindo
a viúva do falecido, né? Pra manter o nome dele. Isso. Aí o cara diz assim: olha, nesse caso eu não vou poder resgatar, né? Porque ele poria em risco a própria propriedade dele, né? Isso, porque ele iria provavelmente ter que dividir os bens entre os filhos, né? Que o primeiro filho ia levar os bens com o nome de Elimeleque. E os Exato. outros filhos iam levar o nome com o nome dele. Né? Então, Isso aí. de um jeito... Aí ele não quis. Provavelmente ele não devia ser muito rico, né? Porque, ó, não deve ter muita coisa, assim, pra ter que dividir com todo mundo. Tu que é um cara bom ali, tu que te vira, né? E aí ele deixou pra Boaz, e daí Boaz, então, ia ser o resgatador. E daí foi o que aconteceu, né? Boaz foi o resgatador. Mas olha que ali tem um ponto importante também, que... Da sandália? Da sandália. O da sandália também, que tá ali nessa lei de Deuteronômio 25, mas lá no versículo 10 ele fala sobre essa questão da sandália. Então, se o irmão não aceitar, o irmão do marido falecido, irmão da viúva, isso, entendeu, né? O irmão do falecido não aceitasse casar com a esposa do falecido, ela poderia ir lá, pegar a sandália dele e cuspir no rosto do cara e dizer que isso era por ele ter desonrado a família, né? Porque cuspia na cara e dizia: tu não é homem não, tu é moleque. Tu é ali, moleque. E aí, isso demonstra, essa lei do levirato é justamente para que a viúva não casasse com uma pessoa de uma outra família e os bens fossem divididos em famílias diferentes, então que os bens mantivessem dentro da família. Então por isso que eles se casavam com a mulher viúva, né? E aí, provavelmente, conforme diz lá a lei de Deuteronômio, esse fulano aí, ele provavelmente foi chamado de família do descalçado, né? Porque era assim que era chamada a pessoa que não queria casar com a viúva. Descalçado. Bom, mas depois então, Ruth, né? Se uniu com Boaz, os líderes inclusive abençoaram, né, a família, né? Quando Boaz tomou a decisão. Aí ele se casou e eles tiveram um filho, né? Que foi chamado de Obed, né? Isso. Que significa servo. Isso, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Davi, nada mais nada menos do que o, né? Rei de Israel. Rei de Israel, que depois veio a descendência de Cristo, né? Então, essa história aí se deu realmente com os avós de Davi. E foi realmente uma novela mexicana, né? Nossa, é uma coisa só. Mas é interessante ali como Deus está sempre presente, né? Isso, e é interessante então a gente ver 7 pontos importantes nesse livro de Ruth. Então fale aí, Botega. Primeiro ponto, então, é o plano redentor de Deus, né? Que ele se estende não somente aos judeus, ele também se estendeu aos gentios, no caso, a Ruth, né, que nem fala ali no versículo 12 do capítulo 2, as mulheres, elas também eram co-herdeiras com os homens na graça salvadora de Deus, né? A gente pode ver que Paulo fala isso em Gálatas 3:28. Terceira coisa, ele retrata a mulher virtuosa. Que falamos no episódio 20. Link Olha no post. Só, link no post, então. Então no capítulo 3, versículo 11, fala ali que Boaz chama ela de mulher virtuosa. O ponto 4, então, descreve a soberania de Deus. Então a gente vê ali que realmente Deus é soberano em toda essa passagem e tem o cuidado providencial, né? Providenciando todas as coisas para acontecer segundo os seus planos. 5. Ruth está então presente na genealogia de Cristo, né? Então a gente pode ver lá em Mateus 1:5 ali, que tem a parte então que foi pra Boaz, que era o marido de Ruth. Parará. Interessante que Ruth tá na genealogia de Cristo, mas Ruth não era israelita, né? Isso. Depois ela se converteu, entre aspas, mas ela era uma moabita, né? Moabita. Muitos podem dizer talvez que o casamento com pessoas estrangeiras era ilegal, mas na verdade com o pessoal de Moab não, porque só era ilegal com pessoas estrangeiras em que Israel iria obter as suas terras. Então Moab não era dessas pessoas, então eles podiam casar, só que a pessoa, digamos, ela também podia usar a lei do estrangeiro, né, que era poder um estrangeiro se tornar da terra ali de Israel, se então tivesse lá, tem uma certa regra lá para os estrangeiros. Mas voltando, ponto 6.
Então Boaz é como um Cristo, né? Como um tipo de Cristo, que ele é o resgatador de Ruth, e assim como Cristo é um resgatador para nós, né? E 7, o direito então do trono de Israel, que é de Davi, ele continua em Judá, que a gente também tem um trecho aí que comenta que que o trono de Israel ali, ele iria permanecer em Judá, e ele continua ali por causa de Ruth, que ela tá ali em Belém. É a soberania de Deus sendo prova, né? Isso aí. Então eu acho muito interessante esses pontos, Botega, porque demonstram bastante coisa que um livro simples com 4 capítulos, que é o livro de Ruth, né? Isso. Tem muita coisa importante ali, né? Bastante coisa pra se aprender, a leitura é muito boa, assim, pra ler de uma vez só e buscar... Sim, é um tapa pra te ler, né, cara? Então, assim, agora que a gente viu, então, a história de Ruth, vimos alguns pontos importantes, vamos ver, então, o que a gente aprende com Ruth? Vamos lá. Vamos lá. Então, Botega, como comentei alguns segundos atrás... Alguns segundos atrás, antes de vir a vinhetinha, a musiquinha, a troca de música, vamos ver então o que a gente aprende com Ruth, né? Com a pessoa Ruth, né? Isso. Com essa mulher virtuosa, né? Como vimos já no episódio sobre mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? Ruth era uma mulher virtuosa. Então, veja como Ruth era uma mulher virtuosa. Siga os passos de Ruth para ser uma mulher virtuosa. É até interessante que até ali nessa minha bíblia de estudo de MacArthur, ele faz uma ligação que como foi ali na época de Salomão, que foi escrito então essa questão da mulher virtuosa, talvez Salomão tenha ouvido de um rei que foi testemunha ocular ali de Ruth, uma coisa assim, uma história desse gênero. Então que Salomão poderia ter usado Ruth como base para fazer ali o trecho de mulher virtuosa. Olha só. É bem interessante esse ponto, né? Então começamos já com o que podemos aprender com Ruth, com um ponto importante. Como que é uma mulher virtuosa? Vemos que é uma mulher que tem um amor, né, fidelidade. Eu vejo também que o livro de Ruth, né, ele foi escrito para os israelitas, né, ensinando através do papel de Ruth que o amor verdadeiro, né, às vezes ele pode exigir um sacrifício. Isso. Então, independente do que a vida pode trazer pra gente, a gente pode viver de acordo com a vontade de Deus, né. Então, eu vejo que ele demonstra também a fidelidade de Ruth a Deus, porque ela se converte, ela é fiel a Deus e também ela é fiel à sogra, né, principalmente. Isso. Esse cuidado com a sogra, ele é um cuidado que o israelita normalmente tinha com as viúvas, né? Então mostra realmente a conversão dela, porque a gente pode ver até ali em Tiago 1:27, que fala que o cuidado realmente com as viúvas era importante, né? Então mostra como realmente ela estava se importando assim como um israelita. Isso aí. Também eu vejo um outro ponto interessante, que Deus ele recompensa quem é fiel a ele de uma forma genuína, né? Isso. Então, no tempo certo, porque a gente vê própria Noemi e Ruth, elas passaram por uma fase amarga aí, né? Sim. Então, Deus aceita quem se entrega a ele sem preconceito, porque Ruth não era uma israelita. E Deus aceitou ela sem ter preconceito, né? Porque ela teve uma conversão no coração dela. Ela realmente estava disposta a seguir a Deus pra estar do lado da sogra e adorar a Deus, né? Então eu vejo que no tempo certo veio a resposta, veio a esperança, que nem tu falou, até então Noemi estava desmotivada e tal, e quando apareceu aquela oportunidade com Boaz, acendeu uma fagulha de esperança no coração de Noemi, né? Isso. Então, no tempo certo, Deus, ele recompensa, não é teologia da prosperidade aqui, né? Mas é assim, Deus, ele cuida e faz com que a gente passe por diversas situações para que no tempo certo nós conseguimos realmente alcançar aquilo que a gente tem que alcançar, porque a gente tem que passar por aquele caminho, né? A gente tem que passar por aquilo para amadurecermos e outras coisas, né? E também, aquilo que eu falei no início, a soberania de Deus, né? Sim. Porque para Deus não existe casualidade. Para Noemi, Ruth ter ido justamente no campo de Boaz foi uma casualidade. Sim. Ela ter... né, Boaz ter sido, nossa, olha só, aquela ali é a Ruth, tá com ele. Foi uma casualidade, só que pra Deus não. Então eu vejo que Deus, ele tinha que cuidar da geração de Cristo, né?
E ele usou Ruth pra isso, né? Sim. Então, ele usou Ruth, então não foi uma casualidade que ela apareceu naquele... Eu vejo a soberania de Deus. Alguns podem dizer... Ah, mas então, como assim? E o livre-arbítrio, blá blá blá. Bom, isso aí é conversa para outro podcast. É. Mas eu tenho certeza que quem tomou a decisão de ir lá colher os negócios foi o Ruth. Só que em vez de ter ido no vizinho, foi naquele campo de Boaz, né? Daí, né, isso aí, né, não foi uma escolha que ela teve, né? Imagina que naquela época ali, eles chegaram bem na época da colheita, né? Então eram 2 meses que eles ficavam ali e era uma fartura. Eles colhiam de manhã até de noite. Tanto que ele fala ali que Boaz foi deitar na eira ali, porque provavelmente ele estava cuidando que o pessoal ia terminar a colheita ali, ia fazer enfim, tem todo o processo ali depois da colheita de amarrar, de separar o fruto da folhagem e tal, tem todas essas coisas. Então realmente mostra que provavelmente não devia só ter esse terreno, né? Lá deve ser um lugar que estava próspero, né? Tanto que eles voltaram lá por causa da diminuição da escassez, né? Então realmente ele podia ter entrado em qualquer terreno. Claro, então em vez de a gente pensar que, né, foi alguma coisa ruim, temos que pensar, nossa, como foi bom que Deus quis recompensar elas duas, né? Isso. Colocando Ruth justamente no campo de Boaz, né? Para que Boaz tivesse conhecimento de Ruth, né? Então, eu vejo esses pontos importantes, assim, principais, que eu vi que a gente pode aprender. A questão da fidelidade, a questão de que a gente tem que ser paciente e ser fiel também a Deus, ser paciente que no tempo certo ele vai recompensar, ou talvez a gente seja recompensado só no céu, mas a gente tem que ter paciência e ser fiel a Deus. E também que Deus é soberano, que pra Deus tudo tem um motivo. Se a gente, sei lá, bateu o carro, aquilo não foi uma casualidade. Tem um motivo pra gente aprender alguma coisa. Deus permitiu aquilo para que aquilo acontecesse, para que a gente pudesse aprender com aquilo alguma coisa, né? Isso. Então eu vejo a soberania de Deus em prova aí, mostrando aí, né? O que mais tu vê aí, Botega? Nessa questão que nem tu falou aí, dá pra fazer uma ligação. Então na nossa vida a gente pode usar o livro de Ruth assim como o livro de Jó, né, que também perdeu tudo, né? Jó também perdeu os filhos, perdeu as propriedades, tudo, que foi mais ou menos o que aconteceu com Noemi ali em Moab, e Deus no tempo certo foi voltando isso pra ela, né? Então, que nem tu disse, e é como eu tinha falado na frase que eu comecei, né? A Ruth foi um diamante que foi lapidado por Deus, né? Ele realmente fez todas essas coisas acontecer justamente porque ela realmente precisava ser mostrada uma mulher virtuosa, e é muito interessante ter uma mulher virtuosa na genealogia de Cristo ali também, né? Exato, muito bem observado. E além disso, a gente vê ali como, mesmo com Boaz sendo extremamente bondoso com ela, né, e provavelmente Boaz sendo um homem solteiro ali, cheio de posses, né, que falava que ele era uma boa pessoa, né, tanto pelo nome dele ali, que nem eu falei, né, mas ele era um cara ele era um homem bom e com bastante posse, então deveria ser um homem procurado, digamos assim, né? Mas mesmo assim, Ruth foi humilde com ele, né? Disse que, como a gente pode ver ali no versículo 10 do capítulo 2, né? Que ela foi humilde e realmente ela se prostou na frente dele, agradecendo, né? Pedindo que ela, mesmo sendo uma estrangeira, né? Ela sabia que não era nem israelita, mas ele estava sendo mais bondoso com ela do que até as próprias pessoas que estavam ali colhendo, né? Então, mostra realmente a humildade que a gente tem que ter mesmo, por exemplo, ela poderia se aproveitar ali, né? Já que ele estava sendo bondoso, né? Bom, vou aproveitar isso aqui, né? E então ali da mulher virtuosa a gente pode ver 8 pontos ali da mulher virtuosa que ela teve, né? Então que ela foi devota à família, né? Com a sogra. E 2, ela teve prazer em trabalhar, né? Que é um símbolo da mulher virtuosa, que ela busca que a gente viu lá no podcast de Mulher Virtuosa, né? 3, então ela foi diligente nas tarefas, né? Então ela soube fazer todas as coisas, o que Noemi pediu para ela, o trabalho, ela trabalhou o dia inteiro lá na questão ali da colheita. Então 4, usavam palavras piedosas, né? Então ela não era promíscua, ela realmente era uma pessoa que falava de forma correta, né? Tanto que ela se prostrou ali, agradeceu, então outro ponto. 5, então ela era dependente de Deus, né? Ela mostrava realmente como Deus
estava encaminhando todas as coisas. 6, então ela se vestia com esmero, né? Então se vestiu bem ali quando ela foi lá se deitar aos pés de Boaz. 7, ela era discreta com os homens, tanto que ela realmente saiu antes do amanhecer. Ela podia se aproveitar, né? Dizer, não, vou me deitar ali com ele, já que ele está sendo bondoso, vou me aproveitar desse momento. Mas não, ela foi discreta e realmente creu que Deus ia dar o melhor para ela. E 8, ela distribuía bênçãos, né? Então, que realmente foi uma bênção ali para Boaz, né? Que ele pôde casar com ela, foi uma bênção para a sogra, que cuidou dela muito bem, né? Então são pontos da mulher virtuosa que a gente pode ver ali, pode ver em Provérbios e pode ouvir no podcast também sobre mulher virtuosa. É isso aí, né, cara? Então, muitos pontos importantes que a gente pode ver na vida de Ruth, né? Isso. Que a gente pode aplicar na nossa vida também, né? Uhum. Então, eu vejo que Ruth, que nem eu falei antes, por mais que seja um livro pequenininho, assim, a história dela é uma historinha pequenininha, uma historinha simples, ela é muito rica, né? É bem importante. Isso na época, digamos, os judeus, eles liam essa história junto ali, que era um dos rolos, digamos, que eles liam nos templos, lá com os judeus, e é bem na época ali, então, de Pentecostes e tal, nessa época da colheita, porque realmente mostra essas coisas, né? Mostra também a questão da colheita ali, mas mostra o que Deus fez pelo povo. Uhum. Ah, muito bom, né, cara? Botega! Considerações finais, então, sobre essa mulher virtuosa de nome Ruth. Então, pra mim, essa carta foi muito boa de ler. É muito bom a gente ler e relembrar da história dela sempre que puder, porque a gente pode estar passando por um momento difícil ou pode ter uma pessoa próxima passando por esse momento difícil, e é interessante usar esse livro de Ruth pra gente ter esperança realmente de que Ruth em nenhum momento ela pensou, bom, Deus levantou a mão sobre mim, né, me deixou aqui com uma sogra velha, ranzinza, e agora eu vou fazer tudo errado porque já Deus não tá mais me ajudando, eu vou ter que fazer pelas minhas próprias mãos, né? Estava vivendo o silêncio de Deus, né? E tava ali naquele deserto e ela foi fiel a todo momento, nos momentos difíceis, ali teve que fazer a colheita lá o dia todo, então ela sendo uma mulher, né, então realmente é mais difícil, mas Deus construiu nesse momento então algo grandioso para ela, né, que foi então, imagina, ser a avó de Davi, que depois foi esse rei amado de Israel, né, depois filho de Salomão e por fim ainda ser da linhagem de Cristo, né, então algo que, se tu for olhar depois em paralelo, essas mortes dos maridos, do sogro e tal, acabam sendo quase insignificantes com a grandeza que teve a vida dela, né? Então, que às vezes a gente se pega em pontos da nossa vivência ali, em que se a gente for olhar, realmente a gente precisa ter esperança em Cristo, né? Não esperança nas nossas próprias mãos ou no que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É isso aí, cara. Eu vejo também, eu penso da mesma forma que tu, e vejo que Ruth é um livro, assim, eu tinha lido já um tempo atrás, e aí eu reli de novo pra gente gravar hoje, né? Sim. E vi, nossa, cara, que livro bom, assim, de ânimo, né? Isso. De ânimo pra saber que tu pega a Noemi ali, tava passando ali que nem um deserto, e já tava sem esperanças em Deus, sabia que, claro, Noemi não foi culpada, né? Mas sabia que Elimelec tinha saído de Israel no tempo da fome, para fugir da fome, não passar aquela necessidade que Deus queria que o povo passasse, para que o povo pudesse aprender alguma coisa, sei lá. E ela sabia que Deus ia castigar ela, porque ela tinha feito coisa errada, né? E já tava sem esperança em Deus, né? É que nem quando a gente passa por desertos, a gente passa por um silêncio de Deus, a gente não sabe o que Deus quer com a minha vida, o que está acontecendo na minha vida, o que Deus quer me mostrar, e Deus não responde. E às vezes a resposta na nossa frente, Deus só quer que a gente pare um pouquinho de pensar em nós mesmos e comece a pensar mais em Cristo, né? E a gente vê também depois que Deus estava já cuidando de tudo desde o início. Deus, desde o início, ele já estava cuidando de tudo para que Noemi tivesse ali uma garantia de uma vida, né? Não viver na miséria, né?
Então, Deus já estava cuidando, Deus cuidou para que Ruth fosse realmente uma mulher virtuosa, Ruth fosse fiel a ela, fiel a Deus também, que Boaz fosse um homem bom, um homem íntegro, né, um bom caráter. Sim. Então, Deus estava cuidando desde o início já, só que Noemi não tinha percebido isso. Noemi estava pensando, eu errei, eu sou pecadora, eu sou a pior pessoa do mundo, Deus nunca vai mais me olhar na minha cara, porque Deus me abandonou e agora Deus, eu tô pagando pelos meus pecados, né? Então foi bem isso que aconteceu, né, com elas. Isso. Então eu vejo que isso é uma coisa que a gente pode aprender e é algo que a gente pode levar pra nossa vida, né? A gente pode ter esse entendimento, esse ensinamento, que a gente possa estar lembrando de Ruth nos momentos difíceis, que Ruth foi fiel, soube esperar, né? Sobre aguardar o momento certo e Deus direcionou. Ela simplesmente seguiu o que a sogra pediu e tudo funcionou. Então que a gente possa seguir aquilo que Deus nos mostra, prestar atenção no que Ele está falando, que Ele sabe o que faz, né? Então eu concluo dessa forma também. E por hoje é só, né? Até o próximo episódio para quem não escuta os feedbacks. E para quem escuta, até daqui a pouquinho. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks. Opa! Nossa, quanto tempo que não vou. Uau! Olha, até me perdi, né? Nossa, o último não tivemos área de feedbacks, o pessoal ficou órfão, né? Que pena. Mas, Andeco, antes de falarmos sobre os feedbacks, vamos lembrar nosso feed, que é pelo amor de Deus.org.br/feedback/podcast. Nossa, mal eu consigo escutar essa voz. Nossa, e o iTunes, que é pelo amor de Deus.org.br/iTunes. Opa! Nossa, posso até ser radialista de futebol, quase, hein? Mas vamos lá, porque hoje nós temos milhares de feedbacks. Muitos, eu voltei a pegar no copo d'água para hidratar na minha super voz. Glup. Vamos lá primeiro aos feedbacks do episódio 37. Halloween, fantástico episódio sobre Halloween, que tivemos participação de Alexandre Melhoranza. Quem foi o primeiro a comentar no episódio sobre Halloween? Sempre ele, né? O Denis Cruz. Denis Cruz, fantástico, grande parceiro nosso. Escreveu o seguinte: bacana o post. O Melhoranza sempre com muito conteúdo e a equipe toda mandando muito bem. Sobre o tema, uma festinha bacana, americanizada e que é uma oportunidade legal para molecada se divertir. O resto, tipo capeta, cão, bruxa, fica pra galera mais radical. Episódio com muita qualidade. Parabéns! Fantástico! Esse é o Denis Cruz, sempre presente, né? Dando muitas dicas. Vamos ao próximo, que Opa, hoje é velocidade, hein? Nossa. Hoje é velocidade, que temos milhares de feedbacks e vamos ler 100% dos feedbacks, como sempre, né? Próximo, Luiz Vulcanes, que está sempre presente agora aí também. Luiz Vulcanes, que ele tem uma banda, hein? É, eu tô vendo pela foto dele aqui, né? Que ele está com uma alça, né? Veja só, vamos lá. Muito bom o episódio, bastante explicativo e esclarecedor. Com relação às celebrações populares nas igrejas, eu penso que o que falta de fato é capacitação intelectual para realizar coisas legais e atraentes sem ter que copiar o modelo dos outros. Uma igreja e um povo que diz ter o Espírito Santo de Deus em sua vida tem inspiração suficiente para criar algo novo e surpreendente sem perder a centralidade de Jesus. De forma ainda tímida, aqui em Ponta Grossa, Paraná, nós fazemos um evento que sempre acontece em novembro, que este ano vai para a 4ª edição, chamado Rock com Pastel. Fantástico! É um festival que reúne bandas cristãs, protestantes e católicas, e bandas não cristãs. Não tem o objetivo de evangelizar, mas é feito para ajudar alguma organização filantrópica e propiciar diversão pura e simples, mas mesmo sem ter um apelo cristão. Já rendeu frutos, pois as pessoas que vão aos shows acabam percebendo Cristo em nossa existência.
e procuram saber mais sobre o nosso modo de vida. Curto o Brad pra caramba, grande abraço! Muito bem, Luiz Vulcani sempre presente aí, já é ouvinte de carteirinha, né? E junto com o fã-clube, pelo amor de Deus. Muito bem, até troquei uma ideia com ele aí, você pode ver no post. Comentário no post, feedback no post, você pode ver lá a nossa conversa. Vamos à próxima, que é a nova integrante do BTcast, veja só, integrante feminina, Glória. O que ela disse? Seria o seguinte, muito bom o episódio, desconfio que é a primeira vez que comento aqui. É mesmo? Mas já venho ouvido há algum tempo. Se estivesse no barquinho, seria chamado de discípula ingrata. Mas acho que vocês serão bem mais legais. Somos sim, somos muito mais legais, nós não temos problema. Glória, o importante é você comentar, isso aí. Vejam, bem completa a conversa de vocês, com a história do surgimento da festa, comentários sobre alguns símbolos, e as opiniões finais foram muito bacanas e bem equilibradas. Parabéns pelo trabalho! Muito obrigado, fantástico! A Glória, inclusive, foi quem nos avisou que tinha alguns comentários indo pro spam, né? Agora isso já foi resolvido e já sabemos de tudo, né? Sabemos de tudo agora. Antes nós não sabíamos de nada e éramos inocentes. Uau! Vamos ao nosso cabra querido, Ivandro Menezes. Episódio sensacional, muito esclarecedor sobre essa festa que tem tentado se popularizar no Brasil. Quanto à integração com a cultura local, acho que isso deve ser estimulado. Temos visto um processo de desaculturação e homogeneização cultural que me preocupa, porque deixamos de ser interessantes para as pessoas do nosso entorno. Na igreja vivemos uma verdade única, mas não somos um único membro desse corpo. Sem a diversidade cultural, não vejo como teríamos unidade. O sertanejo precisa ser sertanejo mesmo na igreja, o gaúcho idem, e por aí vai. O Botega foi brilhante. O Milho nem precisa falar. Um abraço! E Ed The Drummer ficou de escanteio! Eita! Ed The Drummer não fez nada. Muito bem. Não, tô brincando. Ivandro Menezes, muita gente boa aí. Vamos ao próximo, porque hoje temos que ler milhares de feedbacks. Próximo é o Gabriel Martins. Fala, povo! Ouvindo aqui o comentário do Botega, onde ele disse: não sei até onde isso é válido. Aos 35 minutos e 47 segundos de se aproveitar uma festa pagã para o evangelismo. Não sei se isso é estipular um limite, mas a festa mais cultural e pagã que o Brasil tem é o Carnaval, no qual o próprio nome já diz tudo, festa da carne. E mesmo assim, a igreja consegue se moldar para exercer o projeto evangelístico em frente aos sambódromos, como eu já vi diversas vezes. Isso entra muito no que o Milho disse sobre manter Deus acima de tudo. Conclusão, sempre vai existir alguma mente para moldar eventos pagãs com cultura e cristianismo, mas nem todas essas mentes estão bem intencionadas. Isso aí, daí ele comentou ali que na verdade só panfletam, né, no carnaval. Só não pode chamar de carna gospel, né? Ah, já pensou, porque daí é o gospel da carne. Aquela mulherada lá, né, só de, né? Mas vamos lá, o próximo, Cacau Marques. Opa. Cacau Marques, juntos em um, hein, podcast mítico, fantástico. Falou o seguinte, então, vamos lá, que o dele é comprido, hein? Fala, galera! Bem legal o episódio. Tenho uma opinião bem parecida com a do Milho. Acho que a comemoração em si não tem problema, mas é importante entendermos que o Halloween não é uma festa brasileira. Lidamos com essa questão há muito pouco tempo e para emitir uma opinião, seria interessante investigar como as igrejas do hemisfério norte tratam essa data. Será que consideram diabólica ou aceitam com expressão cultural inofensiva? Olha só, hein? Numa busca rapidinha que fiz um tempo atrás, descobri que os Estados Unidos da América há sim uma certa resistência dos protestantes mais fundamentalistas em relação ao Halloween. Mas essa posição não é unânime. Encontrei depoimentos de pastores americanos bem conservadores, como John Piper, dizendo que o trick or treat é um negocinho. Não, é um negocinho. É apenas uma diversão e que é possível utilizar a data para, de alguma forma, ensinar as crianças sobre a graça de Deus. E daí ele deixou ali um vídeo ali sobre o John Piper, ali falando sobre isso, muito bacana. Vale a pena assistir, veja lá. Agora o próximo é o Eder Judson, outro cabra lá dos CabraCast, parceiro de Ivandro Menezes. O que ele disse? Chegou e falou o seguinte: nossa, mano, arretado o episódio, meus queridos. A igreja sempre se misturou com a cultura local, como o próprio mesmo fala. Sensacional! Conversamos ontem numa gravação de podcast e falamos sobre a igreja se misturar com a cultura local. Porém, existe hoje uma igreja televisionada que tira essa característica
fundamental da igreja local. Isto é, a igreja do Rio Grande do Sul é idêntica à igreja do sertão, como na forma de falar, na arquitetura da igreja, na forma de divulgar o evangelho. Eles não respeitam a cultura local e, de certa forma, olham para o próprio umbigo e trocam Jesus por interesses próprios. Grande abraço! Muito bom os feedbacks. Muitos feedbacks, veja só, feedbacks relevantes do episódio sobre Halloween. Mas agora então vamos falar sobre o episódio de célula, que a gente fez uma célula no podcast. Né? Você aí, ouvinte, né? Nosso amiguinho, você participou do nosso célula, você gostou? Gostou de participar do nosso célula? Como foi a sua experiência, né? Você pode comentar também nesse episódio, né? Tivemos alguns feedbacks falando sobre o episódio de célula. Vamos ver quem foi? Então vamos começar com o Luiz Vulcanes. Luiz Vulcanes, novamente. Acabamos de falar do Luiz Vulcanes e ele está aqui. Como um vulcão em erupção, né? Voltou. Nossa, Luiz Vulcanes está sempre presente. E esse é fiel, hein? Então eu falo o seguinte: cara, pirei nesse episódio. Me fez pensar muito e decidi montar um célula com minha esposa e uns casais de amigos. Olha que bacana, hein? Inclusive, ao terminar o episódio, liguei para minha esposa e falei para ela que precisamos nos preocupar mais com as coisas do alto. A terminar a chamada, uma pessoa que estava num carro próximo a mim me chamou e disse: você está certíssimo. Temos que pensar mais nas coisas de Deus, de cima. Grande abraço! Percebam, pelo amor de Deus, edificando as vidas, né? Esse feedback é o feedback que paga o salário do podcaster, né? Veja só. Esse feedback é o feedback que nos motiva a gravarmos mais e a buscarmos mais coisas. Vamos ao próximo. Muito obrigado, Luiz Vulcanes, por sempre comentar. O próximo é Dar Carvalhos, lá do Alerta Crucial e agora do Golcast. Veja, gol! Então, gol para o comentário. Fala, Duda! Muito bom esse episódio. Me senti mais um participante desse célula. Esse é o objetivo, veja só. Veja, é um convidado, né? Já fui de uma igreja que tinha grupo célula. Então esse episódio foi meio nostálgico para mim. Fiquei apenas com uma dúvida. A primeira, esse áudio foi gravado de uma célula mesmo? Ou foi apenas a simulação de uma? Então vamos aos backstages agora, né? Vamos revelar os segredos da gravação, né? Foi apenas uma simulação, claro, né? Fizemos uma simulação de um célula, até porque um célula normal tem 1h40, ninguém ia conseguir escutar 1h40, ia ficar muito longo, então diminuímos algumas partes e tal, né? Vamos ao próximo, que ele pergunta, que ele diz... Segunda pergunta, o Juliver era um convidado mesmo ou era alguém já do grupo se passando por um convidado? Ele estava enganando todo mundo, pois ele se passou por um convidado, veja só. Ele não é convidado, ele já participou até do Pelo Amor de Deus, né, inclusive, né? Mas ele fingiu ser um convidado bem direitinho, né? Vejo, ele mandou abraços para nós. Nossa, me senti abraçado. Nossa, agora, veja só, já que ele participou do nosso célula, ele nos abraçou, né, para dizer tchau, né? Então é isso, pessoal, tivemos muitos feedbacks relevantes, veja só. Muitos feedbacks bacanas, falando sobre esses 2 episódios antigos. E agora, você pode deixar agora o seu feedback nesse episódio também, que falamos sobre Ruth, né? Então faça a sua parte, faça suas perguntas, deixe suas dúvidas, deixe suas considerações, o que você não gostou, o que você gostou, deixe nos feedbacks. Nós temos uma indicação, aquela que o senhor irá falar, veja. Uma indicação de um podcast novo, veja só. Opa. Podcast no seu primeiro episódio é o ArrochaCast. Opa, ArrochaCast é que nem o estilo de música rocha. Não, acho que eles quiseram fazer, né, é mais ou menos que nem nós que fizemos, né, um trocadilho ali. Velho, daí né? é a rocha, né, que a rocha, né, sacou de Pedro e tal. A rocha, que a Bíblia fala da rocha e tal. Então ali, ó, eles fizeram o episódio número 1, evangelização através de relacionamentos, link no post. Opa! Fantástico. Então, escute lá o ArrochaCast, dê uma força, estão começando agora. E por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, né, cansei minha super voz, vou deixar para os próximos comentários. Né? Então vamos lá, até o próximo episódio. Tchau! Tudo de ti.